Olá, alunos! Estamos de volta para a nossa aula teórica 2, né? Então, continuando o nosso assunto da última aula, na última aula nós vimos variáveis estatísticas, os tipos de variáveis estatísticas que existem, tá? Então, nós vimos inicialmente as variáveis qualitativas. As variáveis qualitativas são aquelas que assumem valores qualitativos, né? Categorias, né? Então, a gente deu exemplo, sexo, grau de instrução, usando a classificação fundamental, média, etc. E vimos que as variáveis qualitativas podem se dividir entre as nominais e as ordinais. As nominais são aquelas que não têm relação de valores entre si, ou seja, uma categoria da variável não é melhor do que a outra e vice-versa. Já as variáveis qualitativas ordinais, essas sim você pode expressar ela numa escada de valores, de tal modo que sempre existe uma relação de uma que é melhor do que a anterior e vice-versa, ou vice-versa. E aí a gente deu exemplo que o grau de instrução, né, é uma variável categórica, né, qualitativa, ordinal, porque ela permite uma ordem de classificação, né? Quem tem ensino médio tem mais estudo do que quem tem ensino fundamental, quem tem ensino superior tem mais estudo do que ensino médio, assim por diante. Hoje nós vamos falar das... e nós vimos também na última aula os gráficos mais usuais, vimos as tabelas de distribuição de frequência para as variáveis categóricas e depois os gráficos mais usuais que a gente usa para expressar essas variáveis categóricas, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as variáveis quantitativas, tá? Nós vimos que as variáveis quantitativas podem ser divididas em variáveis quantitativas discretas ou variáveis quantitativas contínuas, tá? Então nós vamos começar então a estudar as variáveis quantitativas, tá ok? Então, pegando aqui então a nossa lousa, né? Então, a partir da aula de hoje, vocês já podem fazer todos os exercícios da lista 1, tá bom? Eu coloquei no começo da aula passada os exercícios relativos às variáveis qualitativas e hoje vocês podem fazer todos os demais exercícios da lista 1. Então vamos lá, nós temos então as variáveis quantitativas, que são aquelas que podem ser expressas em termos de números. Então, exemplo de variáveis quantitativas, né? Então, exemplo, peso, altura, idade, anos que demorou para se formar no FBC e assim por diante, né? Então são todos expressos em números. Então as variáveis quantitativas são expressas em números. E nós temos dois tipos de variáveis quantitativas: as variáveis discretas e as variáveis contínuas, tá bom? Então as variáveis discretas e as variáveis contínuas também são números. Qual é a diferença entre elas? As variáveis discretas, elas são expressas por números inteiros, né? Então ela pertence ao conjunto dos números inteiros, né? Então 1, 2, 3, 4, 5 pode ser negativa também, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 0, né? Elas podem, mas são representadas por números inteiros, tá bom? Já as variáveis contínuas são números, são variáveis que assumem valores números e esses números pertencem aos reais. Então, por exemplo, o peso, a gente pode expressar o peso, dependendo da balança que a gente tiver, como 80,572 quilos, né? A altura, se eu tiver um metro, um medidor de comprimento muito bom, eu posso dizer que a minha altura é 1,789754321 metros, tá bom? Então, as variáveis contínuas, elas têm casas depois da vírgula, né? Uma maneira mais simples de dizer, que pertence aos reais. Enquanto que as variáveis discretas, elas são só representadas pela parte inteira, né? Ela pertence aos números inteiros. Então, anos na UFABC
vão ser números inteiros. Vocês vão ficar 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, alguns 12 anos, né? Mas sem problema. São números inteiros, são números de anos que vocês ficam no FABC, tá bom? Então é uma variável discreta, por exemplo, tá bom? Bom, as variáveis quantitativas, nós vamos ver na próxima aula, que é o que a gente mais vai trabalhar. Nós vamos aprender a tirar média, desvio padrão, mediana, quartis, decis, um monte de coisas sobre as variáveis quantitativas. Hoje nós vamos só apenas a fazer a categorização da variável quantitativa. Então a variável quantitativa eu posso categorizar ela. De que maneira que eu vou categorizar essa variável quantitativa? Eu vou transformar ela em intervalos de valores, e esses intervalos de valores serão as categorias. Então, exemplo, eu posso pegar então o seguinte conjunto de números: 7, 8, 12, 15, 13, 6, 8, 7, 4, 10, 11, 8, 9, 5, 8, 11. Então imagina que isso daqui é a idade de crianças que eu peguei em uma determinada escola, tá? Então são as idades de pessoas. É uma variável quantitativa, porque é expressa em números. É uma variável quantitativa discreta, porque está expressa em números inteiros, tá? E aí assume valores inteiros. Então, por isso que é uma variável quantitativa discreta. O que eu quero? Eu quero categorizar essa variável quantitativa. Então, o que eu faço? Eu pego qual é o mínimo valor que essa variável assume. O menor valor que essa variável assume é o valor 4, né? Então, aqui está o 4. Esse é o menor valor que essa variável assume, tá bom? Então, o mínimo valor é 4. Qual é o máximo valor que ela assume? O máximo valor que ela assume vamos olhar, acho que é o 15, né? 15, tá bom? Então, o máximo valor que ela assume é o 15. Se eu não errei aí, então eu tenho que o máximo valor que ela assume é o 15, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer caixinhas que englobem o 4 e o 15 e vou colocando esses números dentro das caixinhas. Então, eu posso pensar assim, ó, eu vou começar do 4 ao 15, eu vou começar posso começar do 2 ou do 3 e ir de 4 em 4. Se começar do 3 indo de 4 em 4, eu vou parar no 15 certinho, né? Pode ser, não tem problema, né? Então eu vou começar do 3, vou fazer uma caixinha que tem tamanho 4. Então ela vai do 3 ao 7. Aí eu vou pegar uma caixinha que vai do 7 ao 11, né? Uma caixinha que vai do 11 ao 15, tá? Então, fazendo isso, eu tenho 3 caixinhas e vou colocar os números aí dentro. Aí vocês podem dizer, oh, mas tem 7 aqui e 7 aqui. 7 na primeira caixinha é o final e 7 na segunda caixinha é o começo. Em qual caixinha eu coloco o número 7? Você define. Você pode pensar que o 3, o começo da caixinha não entra e o final da caixinha entra. Então você coloca esse símbolo aqui, ó, que ele não tem barrinha no início, quer dizer, significando que o 3 não entra, e coloca uma barrinha aqui no 7, dizendo que o 7 entra. Aí você faz na segunda caixinha a mesma coisa, a mesma convenção. O 7, que é o início da caixinha, não entra e o 11 entra. E aqui a mesma coisa, o 11 até o 15. O 11 não entra e o 15 entra. Então essa notação aqui, né? Essa notação que eu fiz aqui, ó, significa que onde não tem barrinha vertical, o número não entra. E onde tem barrinha vertical, o número entra. Então o 7 entra nessa caixinha e o 7 não entra na segunda caixinha, tá bom? Bom, então vamos lá. Quantos números tem de 3 até 7? Quantos números eu vou colocar na primeira caixinha? Então eu vou contar, tá?
Vamos lá. Eu vou contar o 7 entra. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 números que entram na primeira caixinha, ok? Agora vamos contar quantos números entram na segunda caixinha, do 7 ao 11. O 11 entra e o 7 não entra. Então vamos ver quantos números tem na segunda caixinha. Então na segunda caixinha nós temos, vamos ver, o 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 números que vão entrar na segunda caixinha, tá bom? E aí eu tenho a última caixinha. A última caixinha vai ser de 11 a 15. O 11 não entra, mas o 15 entra. Então, quantos números eu tenho na terceira caixinha? Na terceira caixinha eu tenho 1, 2 e o próprio 15, né? 3, tá? 3. E eu esqueci do 4, né, que eu tinha rachurado no início, né? O 4 que eu tinha rachurado no início, ele também entra na primeira caixinha. Então, na verdade, na primeira caixinha, eu tenho 5 números, né? Então, eu tenho 5 aqui, ok? Então, ou seja, no total eu coloquei quantos aqui dentro dessa caixinha? 6 mais 3, 9, mais 5, 14. Eu tenho quantos números lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Opa, esqueci 2 números, né? Já vi, os 2 oitos, né? Eu esqueci os 2 oitos, né? Então, os 2 oitos tem aqui, ó, mais 1 e 2. Então, na verdade, eu tenho 8 números na segunda caixinha, né? 8 números na segunda caixinha, tá? Então eu tenho 11 mais 5, 16. Opa, ok, bateu. Coloquei todos os números nas minhas caixinhas. E o que, que eu vou fazer com essa caixinha? Lembra da tabela de distribuição de frequências das variáveis categóricas na última aula? Eu vou fazer uma distribuição de frequências para essas caixinhas também, né? Para essas categorias que eu inventei para minha variável quantitativa. Então eu também vou fazer um gráfico de distribuição de frequência. E do mesmo jeito que eu fiz para a variável qualitativa, eu vou dizer, ó, minha variável vai a categoria de 3 a 7, a minha variável tem categoria de 7 a 11 e tem de 11 até 15. Né? Qual que é a frequência absoluta? A frequência absoluta da minha caixinha teve 5 na primeira caixinha, teve 8 na segunda caixinha e teve 3 na terceira caixinha. Qual é a frequência relativa? Frequência relativa é um total de 16, né? Eu tenho um total de 16. Então, minha frequência relativa é 5 sobre 16, é 8 sobre 16, é 3 sobre 16. Qual que é a minha frequência acumulada? Frequência acumulada vai ser 5, 13, 16. Qual que é a minha frequência relativa acumulada? Relativa acumulada vai ser 5 sobre 16, 13 sobre 16 e 1, né? Porque a frequência relativa acumulada sempre acaba em 1. Né? E o total da minha frequência relativa é 1. Tá bom? Então veja, eu fiz uma tabela de distribuição de frequência da minha variável quantitativa categorizada. Tá ok? E aí fazer o que com isso daí? Eu posso fazer um gráfico. Como eu fiz um gráfico de barras para minha variável qualitativa, eu posso fazer também um gráfico de barra aqui, só que no caso de variável quantitativa, esse gráfico ele é chamado de histograma. Então, ao invés de a gente separar as barras, nós vamos fazer as barras uma do lado da outra. Então, nesse caso aqui, ficaria o quê? Eu tenho um intervalo de 3 até 7, de 7 até 11
e de 11 até 15. Então eu vou colocar aqui frequência absoluta. Então a minha frequência absoluta de 3 a 7 dava 5. Então aqui eu vou colocar 2, 4, 6, 8. Então de 3 até 7 dava 5. De 7 até 11 dava 8. E de 11 até 15 dava 3. Né? Então pronto, fiz o meu histograma. Esse é o meu histograma daqueles dados que eu apresentei para vocês. Então, no caso de variáveis quantitativas, quando eu categorizo elas, eu faço intervalos para colocar os números que existem da variável dentro de uma caixinha. Eu estou fazendo, na verdade, o primeiro passo para construir o gráfico que a gente chama de histograma de uma variável quantitativa. Esse histograma ele é muito importante porque se eu fizer o histograma com a frequência relativa, né? Se eu fizer frequência relativa dividido por um delta, que delta é esse? Esse delta nada mais é do que o tamanho da base da caixinha. Né? Qual é o intervalo da caixinha? Então, no meu caso é de 11 a 15, o delta é 4. Então, ou de 7 a 11 o delta é 4, ou de 3 a 7 o delta é 4. Se eu fizer o gráfico de frequência relativa pelo delta, então nós vamos ter o seguinte. Nesse caso, vai ficar o mesmo histograma, vai ficar tudo igual, né? De 3 a 7, de 7 a 11, de 11 a 15. Só que aqui a altura, né, ao invés de ser 5, ao invés de ser 8, ao invés de ser 3, o que vai ser? Vai ser 5 dividido por 4. Então, essa altura aqui, ó, vai ser, ao invés de ser 5, como era aqui no gráfico histograma com frequência absoluta, ele vai ser um gráfico que vai valer, aqui essa altura aqui, vai valer 5 sobre 4. 5 sobre 4 vai valer... desculpa, vai fazer 5 frequência relativa sobre delta, né? Então aqui vai ser 5 sobre 16 e ainda dividido por 4. Aqui em cima, que era 8, vai ser a frequência relativa, que é 8 sobre 16 e ainda dividido por 4. E aqui, que era 3, vai ser 3 sobre 16, ainda dividido por 4. Quando eu faço nisso aqui, quanto que é essa área total do histograma aqui, ó? Se vocês calcularem a área total do histograma, essa área total vai ser 8,16 dividido por 4 vezes a base, né? Porque a área do retângulo aqui é a altura vezes a base. A base é 4. Então, quando eu multiplico a altura 8,16 dividido por 4 vezes 4, o 4 some. Então, fica 8 sobre 16. Quando eu pego essa altura aqui e multiplico essa altura e multiplico pela base, que é 4, 5,16 dividido por 4 vezes 4 dá 5 sobre 16. É a mesma coisa aqui. Então, a área vai ser quanto? A área do primeiro retângulo, né, vai ser 5 sobre 16 dividido por 4 vezes 4. A área do segundo retângulo é 8 dividido por 16 vezes 4 vezes 4. Mais a área do terceiro retângulo é 3 sobre 16 vezes 4. Se eu somar tudo isso daqui, ó, vocês vejam que o 4 cancela com o 4, o 4 cancela com o 4, o 4 cancela com o 4. Se vocês somarem 5 mais 8 mais 3, dá 16. Dividido por 16, essa área vale 1. Então, esse é o histograma de área 1. Né? Aí, se vocês pensarem um pouquinho de probabilidade que vocês aprenderam lá no colegial, né? A probabilidade de tudo o que acontece num determinado experimento, num determinado realização de um experimento que vocês estão
realizando, né? A soma de todos os resultados possíveis da probabilidade tem que dar 1. Veja que a soma de todas essas áreas aqui desse histograma dá 1. Então você já começa a pensar que vai ter alguma coisa relacionada entre o histograma e a probabilidade lá, no caso de variáveis quantitativas, porque lá em probabilidade nós também vamos estudar probabilidade de variáveis quantitativas, que é uma coisa que ninguém deve ter estudado no colegial. Mas então a gente já começa a pensar que a área de um histograma, quando é feito nessa variável aqui, né? Nessa variável frequência relativa dividido por delta. Quando eu faço histograma nessa variável aqui, a área do meu histograma é igual a 1, e isso provavelmente não, isso estará relacionado com a probabilidade de acontecimentos de variáveis quantitativas lá quando nós estudarmos probabilidade, tá? Então, por isso que histograma é um gráfico muito importante no caso de variáveis quantitativas, tá bom? A aula